trabalhar, digamos, tem sido, de certo modo, o núcleo conceitual da minha pesquisa com o problema do que se chama habitualmente discurso em línguas consideradas próximas. Tá? Há muitas maneiras de entender o discurso dentro das ciências da linguagem, mas em termos muito gerais, o discurso seria a língua em funcionamento em uso, digamos, né? Seria a circulação de textos, de enunciados, enfim, estudar o discurso significa construir corpos de textos de diferentes séries, pode ser por gêneros, pode ser por assunto, pode ser porque são textos que fazem parte da mesma área da praxis humana, política, economia, educação, o espetáculo, enfim, a crítica, ou pode ser também, sei lá, uma ocupação de corpos, o discurso também pode ser simplesmente por semelhanças, de estilo, por semelhanças de registro, cidade, que se poderia considerar em algumas classificações uma fala mais popular ou uma fala mais protocolar ou familiar, enfim, todas essas categorias nas quais a gente sai da observação das relações internas à frase e internas ao texto fazem parte do estudo do discurso, que são, sim, objeto da ciência da linguagem. Às vezes, a explicação sobre o que se estuda ao estudar o discurso faz pensar que seria uma forma crítica da sociologia. Não é. É outra coisa, porque, digamos, o tipo de conclusão que tenta se obter é sobre formas que são da própria ordem do discurso e não sobre o funcionamento social ou a ideologia. Digamos. Essas são as dimensões que a gente atende, né, com as quais a gente estabelece a relação, mas a partir do discurso tem uma ordem própria, que é a ordem da língua, e precisamente não tem uma relação contraditória e não mecânica com a dimensão ideológica e ou com o histórico, com o real histórico. Né? Bom, então, que a gente tem eu tenho que observar isso, essa comparação da discursividade entre duas línguas que são extremamente próximas, como são o português brasileiro e o espanhol. Bom, primeiro, uma distinção que a gente tem que fazer, e esta distinção é boa para, não apenas porque eu vou explicar sobre o estudo do discurso, é uma distinção boa para qualquer estudo linguístico, qualquer estudo na ciência da linguagem. Uma coisa é diferenciar entre duas dimensões. Por um lado, as línguas, e por outro lado, o linguístico. Né? Porque, digamos, as línguas como tais, português, espanhol, francês, alemão, italiano, inglês, qualquer uma que se queira pensar, elas não são entidades que existam no funcionamento linguístico, são entidades políticas, digamos, que existem. O real do linguístico são pessoas falando, pessoas escrevendo, digamos que poderíamos chamar de interlocução verbal, utilizando, empregando um sistema semiótico que é o sistema da língua, o sistema linguístico, que é o único que tem algumas características, muitos sistemas de comunicação e semióticos que usamos os seres humanos. O sistema linguístico tem algumas peculiaridades. Né? Uma delas é que se autoexplica. Sim, você pode explicar a língua usando a língua. Agora, explicar pintura usando pintura já é complicado. Né? Por exemplo, você trabalha com arte, já é complicado, porque geralmente a linguagem você vai pintura é linguística. São pessoas que falam sobre a pintura. Né? É claro que você pode citar, você pode aludir, mas, digamos, construir um discurso sobre uma pintura de linguagem. Bom,
Então, essa é uma das características. O linguístico, o real das pessoas falando e escrevendo, quando escrevem na sociedade sem que a escrita, é uma ordem irregular, podríamos regular e irregular. Irregular no sentido de que ela apresenta uma grande variação que está em constante movimento. E por outra parte, ela tem sistematicidade, porque, enfim, por algum motivo, diversas pessoas convivem, falam algo no qual se entendem, coincidem os mesmos em palavras parecidas, começam a utilizar estruturas sintáticas semelhantes, enfim, então existe essa sistematicidade, mas é uma sistematicidade em movimento constante e regular. Outra coisa são as línguas. Primeiro que eu como construções, eu digo glotopolíticas, não é glotopolítico, se utiliza na segunda linguagem para justamente designar quando estudamos a situação das línguas numa sociedade, quando há várias línguas, que é o caso da imensa maioria das sociedades do mundo, não são monolínguas, inclusive o Brasil não é um país monolíngue, apesar de que pensamos que é um país com muitas outras línguas. Então, bom, quais são as relações entre as línguas? Que atitudes diante das línguas? Como as línguas são gestionadas a partir do Estado, ou da academia, ou das instituições que gestionam, quais forem, enfim. Bom, se não vamos pensar na história da humanidade, a diferenciação nítida, se estamos falando de uma língua ou outra, se estamos falando espanhol, português, galego, catalão, francês, é algo relativamente novo na história da humanidade. Começa a partir dos séculos XV e XVI, não casualmente com a unificação das grandes nações europeias da Idade Média, no final da Idade Média, e com o surgimento das primeiras formas do Estado Nacional. Por quê? Porque a unidade nacional se procurou a partir de diferentes lugares de identificação. De uma monarquia, na maioria dos casos, de um território, e de algum símbolo nacional de uma língua. Então, nesse processo do século XV, XVI, não, XV, XVI, que, por exemplo, aparecem as primeiras gramáticas das nossas línguas, o português, o francês, o espanhol, todas aparecem nesse território. E ninguém se lembra não se falasse, claro que se falava, mas ninguém estava muito ligado em se estava falando, por exemplo, na Península Ibérica, que era um terceiro caldeirão de línguas, se estava falando português, se estava falando castelhano, se estava falando aragonês, leonês. Havia para algumas funções oficiais, uma língua, poderíamos dizer, comum, que é o latim escrito, que usava a igreja, que na Idade Média é parte do Estado. Então, não é que era uma prática sectária da igreja, não, é parte do Estado, estava ligado ao Estado. Então, para algumas funções existiu o latim, que aliás tinha uma escrita definida, uma escrita mais ou menos padronizada. Quando começa a se fixar as línguas romanas, se dizer, bom, a língua deste Estado Nacional é o espanhol, deste reino vai ser o francês, aqui, desse livro. Então, o que acontece? Isso tem eficácia. Em um momento em que isso se produz, forçosamente tem que se pôr fronteiras, porque essa organização de funcionamento linguístico irregular, então não reconhece fronteiras. Um território em que se falam diversos dialetos, agora poderíamos dizer dialetos, variedades, a princípio há uma constante mediação entre eles e uma impossibilidade objetiva de delimitar. É utópica a ideia de pensar a delimitar exatamente o que corresponde ao catalão, o que corresponde ao espanhol, ao português. Não tem como. Não tem como. A única maneira de fazer isso é mediante alguma arbitrariedade, mediante algum tipo de normalidade. Sim? Colocar um certo, colocar um cinturão, um cinto de segurança em torno de uma construção de esta é a língua tal. E essa colocação de arames, de cintos, mais ou menos se fez entre os séculos XV e XVI. Então, o que acontece? À medida que essa diferenciação, que primeiramente era
vai sendo reproduzida por dicionários, gramáticas normativas, mais tarde, quando a universidade adota essas línguas pela universidade, mais tarde pela escolarização massiva, podemos dizer, final do século XIX, à medida que vai sendo reproduzida, ela vai se consolidando. Então, hoje em dia sim sabemos, se eu começo a falar espanhol, você vai perceber que eu deixei de falar português. Né? Então, hoje sim tem mais coisa nítida, e para quem estuda mais ainda, eu até, percebo, sei lá, trabalho aqui com um brasileiro de espanhol, eu percebo um pouco de não, eu fico trabalhando com isso, há 20 anos sim, né? A menor passagem de fronteira já faz pensar nisso, entendeu? Mas isso é produto de 500 anos de consolidação de uma construção política, uma construção política de existe a língua espanhola, existe a língua portuguesa, então, claro, isso chega um momento que tem uma eficácia. Agora, isso não quer dizer que o funcionamento linguístico esteja estabilizado. Então, quando línguas próximas no sentido, tem uma parentesco genético forte, como essas línguas que vêm do latim, não apenas do latim, sino da forma vulgares do latim na Península Ibérica, se vamos pensar no português, no que hoje conhecemos como português. Bom, esse contato faz entrar em crise, por isso podemos dizer, a separação, a divisão. Começa a se ver como é incompleta a diferenciação, sobretudo porque, além disso, são línguas que tiveram expansão colonial. Né? Então, entraram em contato com muitas outras línguas e foram, digamos, preparadas para a América mediante processos irregulares, digamos. Não, por exemplo, durante um bom tempo, não era uma preocupação da colonização portuguesa que o português fosse a única língua falada no Brasil. Não era. Em compensação, digamos, podemos dizer que a coroa espanhola teve uma política um pouco mais, se não de impor o espanhol como língua única, sim de que aqueles que iam habitar as colônias falassem fluentemente o espanhol, que fosse a principal língua do Estado, e fora o fato de que a Espanha, de modo geral, descobriu para a América muitíssimas mais instituições do funcionamento estatal do que as de desocupação. Então, aí quando se fala de línguas próximas, é uma coisa que surge. A ideia de línguas próximas já é algo que, digamos, complica de saída, né? E traz muitas perguntas dentro da linguística. Né? Por que, por exemplo, dizemos que o português é próximo do espanhol, ou do italiano e não do inglês? Sim. Claro, sim. Não, a definição que se pegar, com certeza tem. Como medir essa proximidade? Faz sentido medir essa proximidade? Né? Então, o termo princípio de línguas próximas, ou línguas tem um senso histórico, nos estudos de dialetologia, né? Durante bastante tempo, a linguística discutia coisas hoje já não tem sucesso nas discussões, que seria o que é uma língua e o que é um dialeto. Né? Então, o dialeto é quando as pessoas se entendem, falando diferente, mas se entendem. Né? Em compensação, língua seria quando já não tem compreensão. Né? Essa é uma discussão que a gente está falando. Né? Digamos, por exemplo, na Espanha tem uma região da Espanha em que existem outros falares diferentes do castelhano, catalão. E em Valência, que é do lado da Catalunha, se fala
qual que é o que eu observo? Atendendo exclusivamente a forma, a morfologia e o léxico entre o catalão e o valenciano, vai ver que não tem as diferenças que pode ter entre o espanhol argentino e o mexicano. Agora, o que acontece? Os valencianos dizem que falam para mim. Entendeu? Estão convencidos que isso significa um lugar de identificação nacional. Né? Então, aplicam gramáticas que diferenciam o valenciano do catalão. E, digamos, realizam esse trabalho de separação, eles estão realizando nas últimas décadas, esse que foi realizado há 500 anos. Então, bom, na medida em que isso é assim, interessa muito pouco se está se entendendo ou não está se entendendo. Só tem o que significa uma identificação nacional desses povos. Né? Da mesma maneira, durante também nacional não, nacional no sentido de que eles bom, você faria referência aí nacional e étnica. Bom, eu prefiro falar de nacionalismo nacional, digamos, de uma nação sem Estado, sem território, uma nação unida, no caso, assim. Né? Bom, agora, entre dois hispanofalantes, mesmo que não se entendam, ou dois lusofalantes, o brasileiro e o português, não é apenas um tanto, o Gabriel já tem, por exemplo, passam os portugueses e gente. Mas existe uma série de dados que mostram que essa língua continua existindo politicamente. Vários dados, por exemplo, que existe a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Esse estudo de literatura brasileira e literatura portuguesa, que haja acordos ortográficos, isso dá a ideia de que é uma percepção de uma língua, não de que a língua seja única, que não tenha variação, mas de que existe uma coisa aí que tem que resolver. Essa noção não existe para outras línguas que politicamente se dão. Então, quando você começa assim a falar de proximidade, aí se confundem duas coisas. Por um lado, o fato de as línguas estarem perto geograficamente, o fato de haver uma compreensão. Se não vamos pensar em estar perto, então o francês e o alemão têm que ser mais próximos, faz fronteira. Mas, enfim, discutindo que o francês tem muito mais italiano do que o espanhol. Senão, a questão da intercompreensão. Intercompreensão o que significa? O que significa gerar intercompreensão na linguagem? Por exemplo, compreendemos italiano, compreendemos espanhol, os brasileiros compreendem espanhol, nós estamos falando de espanhol. Olha, sempre você vai ter que apontar, digamos, a que nível chega essa população. Por exemplo, podemos dizer que um brasileiro escolarizado consegue interpretar os cartazes numa rua, numa cidade, um brasileiro escolarizado como vai, consegue interpretar os cartazes numa rua, numa cidade italiana, e uma boa parte vai conseguir. Uma boa parte sim. Agora, eu não sei se vai conseguir desenvolver uma conversa com o menos ainda se essa conversa não é sobre um assunto que lhes diz respeito. Né? Bom, depois, por exemplo, é mútua a intercompreensão em todos os níveis. Né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu já tenho visto várias vezes, porque trabalho muito com pessoas de ambas as línguas. Tá? Principalmente porque eu pesquiso em comparação, então eu dou às vezes cursos na Argentina para pessoas que estão aprendendo português, ou vai até em Cuba, às vezes pessoas mais médicas, né? Fui para fazer parte do planejamento dos médicos cubanos que pudessem entender o que o paciente brasileiro quer dizer. Eu posso dizer,
tinha um jornal comum, a Folha de São Paulo, mesmo, aí pode estar olhando, não saber de que assunto está se falando, isso não tem a ver comigo. Se você sabe, a realidade do país, né? Mas agora, será que vai entender a explicação que o paciente deu sobre o que está sentindo? Eu verifiquei, eu não apenas eu, não. E sem treinamento prévio, não. Sim. Por quê? Digamos, isso pode ter experimentado qualquer um de vocês que tenha entrado em contato com pessoas que falam espanhol. Provavelmente você já é muito mais fácil para um brasileiro entender um espanhol falante do que o contrário. Porque o português brasileiro tem 32 fonemas e o espanhol tem 24. Então, nós, quando escutamos um brasileiro, nós temos que diferenciar fonemas que não ouvimos, que fazem parte do nosso sistema e nos atribuímos a outros que fazem parte. Então a pessoa não consegue entender onde terminou uma palavra de função. Não tem como. Agora, se ele pegar o escrito em português, sim, isso né? Não, sim, já sei, mas a compreensão avança mais. Nas condições, você coloca um brasileiro e um mexicano. Nunca nenhum dos dois estudou ali nunca teve duas pessoas do mesmo nível de escolaridade, supomos estudantes universitários, dois, urbanos, né? Que provém de uma classe média, não pode ser muito digamos. Algum fala de leitura, para saber alguns livros. Bom, você põe eles a ler para ter uma compreensão semelhante. Agora, na fala do brasileiro, vai ter muitíssimo eu tive super experiência própria, as primeiras vezes que eu Brasil, não podia absolutamente nada. Isso nos caras também. E dizem, nossa, eu também. Eu que trabalho com pessoas brasileiras, esse cara não está acostumado a ouvir. Se não tem algum treino, não entende nada. Os paradigmas mudam. O que acontece é que não tem acesso ao som, entendeu? Não consegue ordenar o som. Primeiro que nós recebemos uma concatenação de sons. Se você não consegue minimamente ouvir isso, organizá-lo, digamos, mais ou menos em uma distribuição de palavras, isso não quer dizer que os brasileiros entendam tudo. Eu também já fiz muitas vezes experiências opostas. Agora, nas mesmas condições, entende mais o brasileiro. Sim. Da mesma maneira que, por exemplo, você estudou, mas fez a experiência de estudar francês. Bom, mas deve ter ouvido francês. Você não disse que você entende francês latim, assim, só ouvindo. Eu acho, para mim, eu fiz 5 livros de francês, eu, mesmo agora, estou em contato com francês, você tem que parar. Pegamos e tem muita coisa que não entendo. Lemos muito, entendo mesmo. Entendo literatura, não é somente que entendo da minha área. Eu sou de mostrar. Posso falar, inclusive, eles dizem que eu falo bem. Eles dizem que eu falo bem, mas eu não entendo o que ele fala. Eu entendo mesmo. Depois de 5 ou 6 meses que você começa. Agora, português eu entendi, não vou ser comecei. Bom, isso aqui você fala. Bom, tá. A questão de intercompreensão não é digamos, eu entendo que posso utilizar, mas não é, digamos, mais. Sempre tem que ser especificado. A compreensão é que oral, escrito,
digamos, entre pessoas, na população em geral, também sobre o futuro, sim? Quanto mais escolarizada é a pessoa, mais ferramentas tem para compreender uma linguagem. Na oral também. Mas você vai ter mais facilidade se você vai supor, se eu vou fazer um curso. Você vai fazer mais fácil mesmo, vai ter mais facilidade para isso que uma pessoa que teve menos Fernando, por muito motivo, nós temos dificuldade para relacionar esse som com a escrita. Talvez por questões mais profundas, que o não se sentir como sujeito, talvez não se sentir na posição de autorizado a falar. Isso também pesa na muitas vezes isso é um problema, digamos, a repulsão que a escola causa e boa parte do abandono escolar também tem a ver com essas coisas. Digamos, a escola foi para também o seu feito de responsabilidade. Então, agora também vai acontecer o seguinte, eu acho que você aprende, passa os exames, índice de proficiência, você vai no país, pelo menos a falar, com pessoas menos alfabetizadas, o modo de organizar o estudo. E está dizendo a mesma coisa que queria outro, entendeu? Para mim tem muita diferença, mas é muito distinto. Para você, você não tem. Lógico, uma vez isso, porque talvez não tenha muita coerência. Tem coerência. O discurso não tem como. Sabendo que família patologias da linguagem, não estou falando disso. A fala e o uso da língua pode parecer, digamos, pode parecer irregular, mas ele sempre tem regularidade, mesmo no caso das pessoas não alfabetizadas. Isso que chamamos habitualmente de erro de português, ou se uma pessoa não tem ordem filar, todas essas coisas que aparecem como erros e são, se vamos a pensar na norma padrão, ou inclusive na norma culta, todas podem ser explicadas. Todas têm como ser explicadas por alguma sistematização. Todas. Por exemplo, sei lá, um grupo comum, que você deve ter visto, enfim, constantemente o pessoal que ensina, ou que se ocupa de textos em português escritos por quem seja, por alunos, a fala de erros de concordância. Bom, é verdade, né? Isso tem a ver com que o português brasileiro está sofrendo uma mudança. Digamos, uma reorganização da forma de concordância. Então, isso você vê como é. Se estudar sistematicamente, todos eles seguem uma realidade. Por exemplo, sei lá, uma piada, a pessoa usa uma piada, dizer, bom, a pessoa diz, os meninos veio. Digamos, pessoas escolarizadas, enfim, a dar risada, dificilmente criar isso com essa ordem, mas se eu inverter isso e deixar o sujeito depois, por exemplo, será, veio todos meus amigos, não sei se nós mesmos escolarizados não entendemos. Exato. Agora não é isso nem brasileiro, nem escolarizado, nem não escolarizado, se coloque o plural do substantivo não determinado, por exemplo, meninos. Nos casos meninos. Há uma regra que está subjacente a isso, que é que o plural se concentra no determinado. Como aconteceu no francês, e a França não acabou com isso. A gente
Agora, claro, essa mudança linguística é resistida pela força da escrita e da educação escolar. Eu não vou entrar aqui na questão de se é necessário ou não resistir essas mudanças, é uma questão muito complexa. Não, é muito fácil cair no populismo. Certo? Não, imagina, o povo que faz a língua, não é assim. Existe poder, também regula, assim como regula outras coisas do mundo, regula também. Bom, enfim. Então, o pesquisador francês chamado Robert, que esse motivo que estou citando ali, ele se diferencia entre línguas vizinhas e próximas. Aqui não dá para ver, dizer que as línguas vizinhas seriam colaterais. Aqui eu estava traduzindo o francês colaterais. Variedades próximas mostrando linguístico, histórico, sociolinguístico e sociocultural. Enquanto que as línguas próximas só teriam um parentesco linguístico. De um lado, a compreensão mais forte das diferenças culturais, do outro, a compreensão menos marcada de diferenças culturais mais acentuadas. Né? Quer dizer, então, duas línguas seriam vizinhas, quando além de ter um parentesco linguístico, se são faladas em lugares, territórios, que têm características sociais comuns, que têm um histórico mais conhecido. Né? Bom, como? Bom, por exemplo, no caso do. Tem um que eu vou dar, que eu vou ver português e espanhol na América do Sul, que seria um caso de vários de proximidade. Né? Agora, vamos ver. Por exemplo, o francês e o romeno. Os dois vêm do latim. Eles têm uma descorrente. Ou melhor, o romeno e o italiano, que além de vir do latim, vem da mesma coisa. Agora, a formação da Itália como sociedade, depois como nação, depois como Estado-nação, conjunto de nações, a Itália foi não teve muita vinculação à formação da família. Questões históricas, como a comunidade sobre outras dominações, sobre outros, tanto na Idade Média, depois do surgimento dos grandes impérios europeus, foram regiões muito separadas de cada vez. Né? Então, entre o italiano e o romeno, hoje há muita proximidade no léxico, né? Provavelmente na sintaxe. Agora, quase nenhuma em costumes dos povos, digamos, em momentos históricos compartilhados, que podem ser compartilhados de ambos os outros, né? Os outros podem ser compartilhados não foram parte de processos históricos próximos, mais que de coisas muito gerais, será a passagem da Idade Média para o capitalismo, por exemplo. Então, agora, a compensação, se vocês vão ver, por exemplo, caso do português e do espanhol, em todos os lugares onde se fala português, em todos os lugares onde se fala espanhol, seja na Península Ibérica, seja aqui na América, teve contatos, teve disputa territorial, passagem de um território para outro, indiferenciação das línguas em regiões de fronteira, tem muitíssimos dialetos fronteiriços, que hoje chamamos de variedade fronteiriças entre português e espanhol, na fronteira do Brasil, Argentina, Brasil, Venezuela, Brasil, Colômbia, Portugal, Espanha, digamos, isso vai significar, provavelmente, que algumas, além de ter um vocabulário muito parecido, também alguma
algumas coisas vão significar de maneira parecida. Né? Bom, vou explicar um pouco mais. Vamos ver o professor português brasileiro e espanhol. Por um lado, há um parentesco fonético muito forte, genético muito forte. Sim. Depois vou mostrar que também tem uma tendência à diferenciação. Por outro lado, se vamos pensar o espaço da América do Sul, que a proximidade só pode se pensar em um recorte sociohistórico específico, não pelas línguas em geral, na comunidade da América do Sul, o espanhol e o português, ambas são línguas que resultam de processos de colonização. Né? Processos de colonização foram diferentes, se realizaram de maneira diferente, pelo menos durante um bom tempo. A Espanha trouxe muito mais instituições da Espanha para aqui, tentou, muito mais no início, converter as colônias em uma espécie de produção da Espanha, Portugal. No início predominou uma colonização mais extracionista, sem ficar muito aqui, sem povoar muito. Né? O Brasil vai sendo povoado à revelia, pelos próprios portugueses, a revelia da forma portuguesa. Né? Bem, agora, e também estabelecem outras relações com as outras línguas. Né? De modo geral, houve mais empenho nas colônias espanholas para que os amerindios, os indígenas, usassem o espanhol. Né? Mais empenho, não quer dizer que não houve também línguas gerais, como houve aqui, mas, de modo geral, houve muito mais trabalho nesse sentido. Bom, por outro lado, as duas são línguas de uso generalizado. O que quer dizer com uso generalizado? Nos nossos países, não são as únicas línguas que se falam. E tem línguas indígenas, tem línguas imigrantes, na Argentina também, no Uruguai também. Mas cumprem uma das funções que foi cumprida na sociedade que serve de uso generalizado. Quer dizer, quando não há uma função específica que cubra outra língua, se utiliza essa língua. Isso podemos observar, mas não é assim todo mundo? Não. Tem países, por exemplo, no Paraguai não é assim. No Paraguai tem cooficialidade entre espanhol e guarani e nenhuma das duas pode ser que seja de uso generalizado. Não dá para ser paraguaio, nem índio, nem branco, se não ser que fala duas línguas, porque tem situações em que só se fala guarani, né? E tem situações em que só se fala espanhol. Agora, nos nossos países, espanhol, no caso da Argentina, Uruguai, digamos, Chile, né, o Cone Sul, com exceção do Paraguai, e o Brasil são de uso generalizado. A pessoa pode ter a vida inteira falando somente português, né? Ou a vida inteira falando somente espanhol. Mas você tem mais que algum outro que outro encontro com outra língua na educação escolar. Né? Inclusive pode também progredir, fazer um monte de coisa, pode ser funcionário do Estado, sim, só com a língua. Bom, então, língua de uso generalizado e informações sociais com desigualdades análogas. Nossos países têm, por que digo desigualdades análogas? Não estamos entre os países mais, digamos, mais pobres do mundo. Né? Agora, sim, os países da América Latina, o Brasil inclusive, são bastante desiguais. O Brasil mostra um grau de desigualdade historicamente maior que os outros países do Sul. Se nós pegamos historicamente, no começo do século XX, vai supor, até hoje, a desigualdade a diferença vai crescendo. O Brasil é um país, se nós fotografarmos 1950, por exemplo, o Brasil é tremendamente desigual, se você comparar com a Argentina, o Chile. Isso vai diminuindo essa diferença, mas ainda se mantém. O Brasil continua sendo um país mais desigual, não mais pobre. Não mais pobre. Se vamos pensar em produto bruto, muitíssimo mais rico que todos os outros. Né? Mas a desigualdade continua tendo mais desigualdade que o Chile, que a Argentina e o Uruguai. Acho que é por como foi se desenvolver uma formação social, né? Pela concentração da riqueza nos setores, enfim,
planos que desenvolveu cada classe dominante, enfim, seria um pouco longo entrar nisso, mas sabe, por exemplo, no setor da classe dominante, no final do século XIX, ocupa claramente o poder na Argentina e no Uruguai, se dá um plano de dominação que tem alguns planos, alguns aspectos em comum com o Brasil. Todos os países trouxeram muitos imigrantes da Europa. Mas o plano de dominação foi diferente no sentido de que lá os grandes instrumentos de dominação foram a escola pública e o exército. Né? Então, argentinizar, uruguaizar rapidamente, né, toda essa população imigrante mediante a coerção da escola pública e do exército. Né? E, de modo geral, foi um plano de rápida urbanização, o mais rápido que podia, e uma certa industrialização. No Brasil, os planos são um pouco diferentes. Né? Florestan Fernandes tem belíssimos trabalhos sobre isso. Né? Eu sou uma pessoa interessante, digamos. Não há esse empenho em desenvolver, por exemplo, em desenvolver rapidamente a indústria. Não se pensa a educação pública como forma de dominação. Quando digo forma de dominação, é o seguinte: é claro que tem os efeitos que a generalização da educação pública na Argentina e no Uruguai, em última instância também, porque é claro que são positivos para todas, também para as classes trabalhadoras argentinas. Agora, não temos que cair em ingenuidade de pensar de que eram planos realizados por algum tipo de projeto mais humanitário, por assim dizer. Né? Era um modo eficaz que se encontrou, e ali foi muito eficaz, sim, porque conseguiram, nesse processo argentino, que duplicou sua população em 30 anos. Isso é uma coisa inimaginável. Você imagina estar num lugar que das 5 pessoas você vê 4 somente uma estava 30 anos atrás. Que loucura! Então, foi um modo muito eficaz de passar por caseiro, argentinizar assim uma língua, uma construção histórica, uma história pátria. Ninguém conhecia muito, né? E o exército, a corporação do exército. E de preferência que fossem indo para as cidades, né? Ou então para a produção. Então, bom, é muito interessante porque ele mostra uma preocupação explícita de unificar a periferia por centro, criar avenidas, uma única avenida de muitos quilômetros, a rede de avenidas únicas, que levasse para o centro, para a periferia e vice-versa, assim, facilmente. E aqui não, a ideia é justamente segregar. Como tem estruturas para unificar. Então, eu acho que essa maior desigualdade, como você explicava isso, também tem outra coisa que já escapa a minha possibilidade de explicar, como sou especialista na história brasileira. Mas no Brasil, realmente, até o final do século XIX, a escravidão foi generalizada para os principais ciclos da economia. Porque não é que não havia escravidão na América Hispânica, claro que havia. Na Argentina, a escravidão, por exemplo, é abolida pela Assembleia do ano 1813. Aí se decreta a liberdade de ventre, quer dizer, os nascidos não serão mais escravos. Então, isso quer dizer que havia, senão para que vai abolir? Né? E a abolição definitiva, que mesmo os que geram escravos deixassem de ser, de 1840 e algo. Então, claro que existia escravidão no Chile, na Argentina, no Uruguai. Mas era uma escravidão muito mais ligada à economia, à pequena economia, à servidão, à economia doméstica. Você teve uma compensação, ciclos inteiros da sua economia baseada na escravidão. Isso foi um golpe.
Então, da cana-de-açúcar, isso. Então, isso, de um modo que eu não sei explicar a vocês, eu não sou historiador, sou linguista, tá? Isso com certeza, digamos, prefigura para depois uma sociedade mais desigual. Porque, digamos, não apenas por todas as pessoas que ficam, digamos, desempregadas, abolidas, mas também pelos próprios hábitos produtivos dessa elite e dessa empresa. Isso tem que gerar, tem que ter algum efeito, uma visão diferente do processo produtivo. E já, olha, as classes dominantes hispano-americanas também não são, digamos, a burguesia industrial, com a ideia de progresso e de, digamos, de realização no trabalho, né? São basicamente comerciais, muito pouco preocupadas em desenvolver uma indústria própria, muito pouco. Tanto é assim, por isso existem tantos países sul-americanos, porque a concorrência ao porto para passar as mercadorias. Então, preferem separar o país com tal de poder cobrar taxa de fraude, né? Assim surgiu várias e separações do mundo. Então, não é questão de nenhum poder, mas não era burguesia com uma tradição escravocrata. É provavelmente isso. Então, são desigualdades análogas, mas que têm um grau e uma extensão muito diferentes. Sim. Tem contradições também análogas nos processos de identificação sociocultural e socioétnico. Né? Por exemplo, isso sim, qualquer lugar da América Latina que você pegar, tem a constante pergunta de que somos europeus, somos índios, somos mestiços, somos o quê? Né? Isso é formulado de mil maneiras, atravessa não apenas as discussões intelectuais, atravessa também a educação. E chega dessas discussões intelectuais à educação, né? Chegamos a educação sobre tudo, sobre a nação, sobre a língua, né? Por exemplo, o Brasil é um país indígena, um país mulato, um país mestiço, é uma democracia racial, né? É uma mistura. Enfim, isso que para nós aparece de um modo mais claro quando não vemos diante de demandas concretas, como a discussão das cotas, enfim. Bom, faz parte de lutas ideológicas, sobretudo, pela representação de uma imagem de nação, que são anteriores, digamos, que chegam de diferentes maneiras. Comparações semelhantes atravessam todos os países, precisamente porque não surgimos como nações sob uma ideia de Estado Nacional, digamos, que se identificasse uma história gloriosa, um povo, uma certa unidade, como alguns países da Europa, que conseguiram fazer essa fabricação um pouquinho melhor, porque sempre fabricaram em um país surge de unidade, senão tem um Estado melhor. Bom, então, a isso me refiro com ampliação do processo de identificação sociocultural e socioeconômica. À vez, os Estados nacionais nossos se desenvolveram com paralelos possíveis, né? Aqui na independência passam a ser dependentes economicamente de outras potências, como a Inglaterra, depois os Estados Unidos, essa relação de dependência econômica a todos os países em diferentes graus. Isso também gerou ciclos mais ou menos parecidos. Por exemplo, tem um ciclo do desenvolvimentismo nos países, tem um ciclo das ditaduras, tem um ciclo do populismo, pode dizer, este último com Lula, inclusive agora vai saber que coisas estão entrando, que está mudando de ciclo, e aí, inclusive agora, essa mudança de ciclo parece coordenada, né? Parece até que conversa, né? Você vê o governo Marcos, o governo Temer, enfim, você diz, poxa, meu, aqui tem uma coordenação, mas deixando de lado a questão acadêmica, isso quer dizer que a pergunta ocupamos um determinado lugar no mundo, na economia mundial, né? Enfim, e pode sim ter havido coordenação, mas pode ser coordenado. Então, bom, tudo isso é importante para a questão da proximidade linguística, porque tem a ver com coisas que entendemos quando
falando sobre isso. Precisamente. Então, o que eu manejo como hipótese? Em primeiro lugar, para falar que há maior ou menor proximidade, porque eu não estou dizendo também que brasileiros e argentinos, brasileiros iguais se podemos. Tem uma coisa que me parece discutir, o que é importante? Por exemplo, o que se chama referências culturais, o reconhecimento de objetos, por exemplo, sei lá, se digamos, um argentino, um uruguaio, um chileno que sabe português e escuta, digamos, ou lê uma piada sobre Lula, ou um cara imitando Lula, reconhece ou não reconhece, enfim, a que está se referindo. Bom, isso é absolutamente tonto perguntar se é por isso, porque é óbvio que não. Por que, digamos, eu não reconhecer o mesmo objeto? Então, mas por pouco que pareça, esse tipo de pergunta entra bastante, muitas vezes, no planejamento didático das línguas, né? Então, será mostrar propositalmente que o cara não sabe qual é, digamos, não tem o mesmo referente que temos nós, que moramos num lugar para deduzir, e, enfim, a partir daí, digamos, supostamente colocar em contato com a outra cultura. Não, isso é por contrário, isso coloca uma distância para ele. Mostrar o outro lugar como algo inatingível, porque claro que não sei. Também se faz começa a contar piada sobre, sei lá, sobre o presidente da Argentina, isso não é piada, não é mais como ele ok. Então, na minha opinião, vale estudar os objetos que sim são dos dois lugares, com as coisas que sim são dos dois espaços. Quais são as relações semânticas? Saber que significado desperta em cada língua diante daquilo que seria aparentemente o mesmo, como por exemplo mostrar, sei lá, falar digamos, da religião, ou falar do Papa, enfim, de qualquer Papa, ou enfim, ou falar, digamos, das fronteiras, falar do trabalho, das férias, da polícia, enfim, daquilo. Sim, aí ver quais são as representações dominantes sobre isso. Isso me parece muito interessante, entendeu? E como a língua se articula em cada sistema linguístico para falar disso. Né? Bom, eu falei demais. Como? Bom, então, minha hipótese principal é essa, né? Que na atualidade, o português brasileiro e o espanhol na América do Sul, há espaços de memória parcialmente compartilhados para algumas sequências discursivas, quer dizer, pode acontecer que determinadas sequências, determinados fragmentos de isso se escreve, evoquem relações semelhantes com outros textos, pessoas que falam outra coisa. E por isso faz uma proximidade do vou dar um exemplo, né, para vocês. Esse exemplo dessas coisas é quando a gente pode ver ou uma tradução, ou então como o mesmo fato explicado por pessoas de uma língua em um país e pessoas de outra língua em outro país. Só que são várias essas ocasiões, né? Por exemplo, não adianta pesquisar o jornalismo, porque o jornalismo traduz. Hoje em dia o jornalismo, se faz decorar a notícia, faz tradução aí na hora, entendeu? Você não sabe onde foi gerada a notícia. Isso não me serve nem para as aulas de espanhol, para mostrar a variação em espanhol, imagina que você Então, a ideia é pegar fatos que não são tão transcendentes e um comentário direto dos protagonistas. Por isso é importante a pesquisa na fronteira, né? Na fronteira dos países. Vocês sabem que tem em Foz do Iguaçu
tem uma universidade federal chamada UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana. Não, ela é brasileira, mas ela é feita, está em Itaipu, que pode ficar estudante de qualquer lugar da América Latina. Agora, a universidade tem um projeto bilateral entre o Brasil e o Paraguai. Ela está em Itaipu. Itaipu é Brasil e Paraguai. É binacional, exatamente. Agora, existe sim parte do projeto da universidade que metade das vagas tem que ser de pessoas de outros países latino-americanos. Não interessa que seja do Mercosul. Tem um colombiano, tem um venezuelano, tem uma pessoa que está no Mercosul, tem chileno que está no Mercosul, tem argentino que está ali. Bom, e então o que aconteceu? Tem moradias estudantis na comunidade. E em 2010, não, 2011, uma moradia estudantil que está em Foz do Iguaçu foi invadida pela polícia militar por uma denúncia de uma festa que estava fazendo barulho, coisas assim. A polícia militar levou os caras, bateu, enfim, ameaçou. Então eu peguei os dois relatos. Ou seja, um relato que apareceu no jornal urbano, de uma menina urbana que tinha estado, e um que apareceu, um que fez o próprio diretório dos estudantes da UNILA, que seria o DCE UNILA. Então, são discursos comparáveis porque são feitos a partir de posicionamentos análogos em relação ao conflito. Não podia comparar para isso a explicação do chefe da polícia militar e a do estudante da UNILA. Obviamente vai ser diferente. Aí já estamos saindo do discurso para entrar no senso comum, política, inclusive, não é isso. Então, no caso de são posicionamentos análogos, são, por exemplo, dizer pessoas que em relação ao conflito estão nesse lugar de vida. Aí dizia, e eu tenho dois fragmentos que contam o mesmo momento e o mesmo, dentro da situação de invasão da polícia, o mesmo fato. Eu vou ler isso em espanhol, se eu necessário a tradução. De acordo ao relatado por Rodrigues, y a lo que puede verse en ese video, los estudiantes detenidos fueron perseguidos ideológicamente. Y ahí la moza, los policías le cuestionaron la camiseta del Che que llevaba un estudiante. A otro lo cuestionaron porque es homosexual. Y a otro le dijeron que si era estudiante de sociología era marxista, como si fuera un héroe. Explicó. Además señaló que también hubo amenazas para que no hicieran denuncias y les dijeron que carecerían de valor por ser extranjeros y estudiantes. Documento do Ministério. Não bastasse a violência no interior da moradia, os estudantes detidos e feridos foram ameaçados e intimidados em relação de serem supostamente de esquerda. Um deles foi questionado por estar com uma camiseta do Che Guevara e na opinião do policial o qualificava de bater. Outro estudante foi alvo de piada de um policial e perguntou: e agora, seu namorado vai te tirar daqui? Questionaram a opção sexual do estudante. Em ambos os casos, serão estrangeiros. Outro, ao se declarar venezuelano, sofreu insultos ao ser chamado de ditador. Um equatoriano, ao se declarar estudante de sociologia, foi insultado aos gritos pelo policial e beirava: marxista, marxista. Aos estrangeiros, os policiais diziam que seriam enviados embora para seus países e, em tom ameaçador, diziam que a partir de agora eles estavam conhecendo com quem eles estavam ligados. Segundo as ameaças, os policiais diziam que se encontrariam a sós com cada um deles. Então, temos um conjunto de fatos que praticamente seriam os mesmos, provavelmente a mesma coisa, na carta. É interessante ver como se organiza essa narrativa. Por exemplo, no texto espanhol, de entrada se fala de perseguição ideológica e ameaça. O texto em português, o texto brasileiro, está como intimidação e ameaça. Então, olhem vocês como se apresenta a questão do marxismo. Les dijeron que si un estudiante de sociología era marxista, como si fuera un negro. Aquí
estudante foi insultado aos gritos pelo policial que berrava marxista, marxista. Então, é interessante porque eu sei que não foi a intenção de quem fez esse texto, mas aí está se dizendo que marxista é um insulto. Entendeu? Eu sei que não, com certeza quem escreveu esse texto não pensa nisso. E o que o move a falar de insulto é o tom, é o verbo, né? Enfim. Agora, isso tem a ver precisamente com como se representa várias coisas na nossa sociedade e no nosso discurso. Como se representa a autoridade. Por exemplo, isso não é casual que o verbo apareça como insulto no mesmo texto em que o que de um lado chamado perseguição ideológica aparece como intimidação. Há uma peculiaridade aí em que, evidentemente, na posição discursiva que adota o brasileiro para se colocar diante da violência de Estado, né, uma argumentação em torno da intimidação e do tom é muito mais eficaz, ou funciona de um modo que não funciona do outro lado da fronteira. Bom, depois, por exemplo, Polícia brasileira. sim, a polícia militar já falou isso. Que a lei brasileira. Sim, bom. Depois, ameaça. Em dois casos se diz que houve ameaça. Mas vamos ver o que consistiu a ameaça. Houve ameaças para que não hicieran denúncias. Les dijeron que carecerían de valor por ser extranjeros y estudiantes. Quer dizer, a ameaça aqui foi não fale. Tá? Aqui a ameaça é definida como os policiais diziam que seriam enviados embora para seus países e em tom ameaçador diziam que a partir de agora eles estavam conhecendo com quem eles estavam lidando. Me pareceu interessante essa diferença, porque vários estudos compararam os modos, digamos, de propaganda migratória das ditaduras nos nossos países, encontram essa peculiaridade. No Brasil, enquanto que nos países como Chile, Uruguai e Argentina, o mais ameaçador era a impossibilidade de fala, digamos. No Brasil, a ideia de que você, digamos, de mostrar, você sabe do que está falando, de mostrar, de evidenciar a ameaça. Né? Exatamente. Exato. Enquanto que os policiais disseram deve ter sido a mesma coisa. Né? Porque está, agora, é interessante que de um lado o que se resgata, o que se seleciona dessa fala dos policiais é a ideia de não falar. E do outro lado, a ideia de vocês sabem. Ou seja, essa ideia de saber, de que digamos, a ameaça repressiva, a ameaça do terrorismo de Estado, seja basicamente pelo que se sabe, tem muito mais a ver com a história, se vamos pensar no terrorismo de Estado no Brasil, que é a Argentina, né? Enfim. Por outro lado, interessante mais. Isso daqui, né? Há também basicamente isso que ia mostrar a vocês como exemplo, né? Uma situação, por exemplo, uma situação praticamente de bilinguismo, eu tenho certeza que todas as pessoas que estavam ali entendiam as duas línguas, estou falando lugar de fronteira, as pessoas que estão estudando na universidade, com certeza aí por uma maneira de língua.
Tá, faz sentido? Vamos trazer o principal. A diferente leitura, a partir do mesmo posicionamento no conflito, seleciona dentro do discurso do outro, nesse caso do discurso da ameaça, aspectos diferentes, né? Os valoriza de modo diferente e organiza a argumentação de modo diferente, porque está dialogando com uma cultura política diferente e com um discurso político diferente. Então, basicamente, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Pesquisas semelhantes se fazem em outros campos do discurso, digamos. Eu, por exemplo, atualmente uma pesquisa sobre Amsterdã, enfim, trouxe um exemplo do discurso político. Enfim, algo que eu pensei e tinha algumas explicações próprias. Então, Posso fazer uma sim, por favor. A partir de que tipo de exemplo você coleta as amostras a respeito das quais você tira conclusões ou constatações? Por exemplo, no caso que você falou aí de uma situação que estava narrada pelo jornal, ou seja, com atores dos dois cantos. Mas normalmente, várias outras coisas que você falou, você se refere a textos literários de um outro país, ou você coleta amostras do discurso falado, ou você utiliza a televisão. Qual é o campo de amostras? Olha, eu tenho feito tanto pesquisa experimental quanto estabelecendo corpos de diferentes gêneros, né? E a primeira pesquisa que eu desenvolvi sobre discursividades comparadas, que foi em 2002, que foi no doutorado, foi experimental. Eu peguei sujeitos com um bilínguismo bastante desenvolvido, digamos, professores brasileiros de espanhol e professores argentinos de português, e apliquei o teste. Eles não sabiam para que eu aplicava, mas eu mostrava para eles propaganda institucional de diversas coisas, apontar uma frasezinha e pedia que pudesse uma equivalência. A partir daí, veio as regularidades. Depois teve, por exemplo, vários orientados meus que também trabalham com notícia experimental, teve uma que pesquisou, por exemplo, reações diante de uma notícia, ou como construiria um estudante de jornalismo uma notícia sobre esse assunto cenários, né? Agora, minha pesquisa individual, depois daquela experimental que foi o meu doutorado, que já faz 14 anos, né? Tem sido toda com corpora, diversos, digamos, ou da cultura de massa, por exemplo, eu tenho uma pesquisa já faz um tempo sobre o que na Argentina é denominado de rock nacional digamos, diferentes expressões da música urbana aqui no Brasil, né? E também desenvolvi uma pesquisa sobre representações em torno da violência policial, tá? Que aí era com grupos de depoimentos em diferentes lugares da Argentina. Rara vez se conseguia com esse depoimento sobre o mesmo fato, isso só pode ser um lugar de fronteira. Mas a primeira parte do meu corpo, eu peguei como exemplo, enfim, das aulas e tudo. Bom, e tenho orientados que trabalham com outros gêneros, tem uma que trabalha com samba, tem uma atualmente que estuda os discursos, as falas de candidatos presidenciais nas eleições de 2014 no Brasil e 2015 na Argentina, como se representa a fronteira e a imigração e segurança. Corpos são as falas deles em programas assim, no debate, né? Pega esse momento para falar disso, pega todos os candidatos. Diferentes corpos. E às vezes estudos de caso, né? Como eles que explicaram alguma coisa. Foi perdendo
antes da constituição da linguística como ciência, no finais do século XIX, a palavra decreto era muito utilizada pejorativamente, entendeu? Para formas de fala que se distanciaram da forma de prestígio, da forma das grandes cidades, da forma das classes médias instruídas, formas rurais. Então, ela começou a perder utilidade na linguística, na medida que se apenas ia caracterizar a fala de setores sociais, ela não era eficaz, porque esses setores sociais, digamos, você pode dizer, vamos procurar um nome para falar dos setores não escolarizados. Agora, o problema é que essa fala varia muito geograficamente, então teoricamente serve. Então, hoje, na linguística, somente se utiliza dialeto. Alguma rama da linguística mais cognitiva que considera que faz uma ciência separada do funcionamento social e, portanto, não tem problema em ser confundida com algo pejorativo. Eu trabalho com métodos de linguística formal, e se não valoriza a frase do justiça nem trabalhando com o jogador, então, alguns utilizam. Agora, em geral, tende-se a falar em variedade e diferenciar se uma variedade regional ou se uma variedade social. Entendeu? Só que na realidade, o que existe, na verdade, é o linguismo. Isso é mais que os italianos são muitos, eles são muito para o italiano. O italiano padrão, mais estandarizado da Toscana. E fala napolitano, siciliano, não são dialetos italianos, são outras línguas que não se reconhecem a elas como estados. Porque tem muito desses estados. Mas não são formações que partilham do italiano, não são uma limitação do italiano. Foi interessante você ter colocado assim, isso eu não sabia, assim, não faz parado com isso, que esse estudo é muito recente, 500 anos. Sim, a preocupação por diferenciar as línguas é recente. Sim, na Idade Média, ele estava latim para algumas funções. E a maioria das pessoas, a escrita era uma função especializada na Idade Média. E nós, os mais ricos aristocratas, tinham escritas. Então, digamos, no modo de comunicação não havia modo de comunicação que requeria o funcionamento do feudalismo. Era uma necessidade de diferenciar a língua. Isso não quer dizer que não houvesse, claro que havia diferença linguística. Havia denominações mais ou menos. Mas a preocupação por estabelecer, bom, isto é a língua tal, se fala desse modo, se escreve desse modo, este é o dicionário, esta é a gramática, do século XV para frente. Isso não é muito próprio. E é interessante ver, inclusive, como essa gestão da língua, porque na verdadeira gestão permanente, como se realiza no espaço de cada língua, que é diferente. Por exemplo, o inglês não tem aquela iluminação realizadora, produção de se autorregula, se autorregula, se regula, com base nos usos das pessoas escolarizadas em prestígio a partir dos próprios aparelhos de poder. Já, por exemplo, o espanhol, vários centros de estandarização que explicam entre si. O francês não tem uma forma italiano. Eu uso, por exemplo, nas universidades, eu constatei diferenças extraordinárias. Na Inglaterra, eles podem atribuir ao papel de orador principal alguém que fala inglês completamente fora do padrão inglês, por exemplo.
acolhem dentro da universidade aqui uma sala de inglês. Na França, a experiência que eu tenho, indo com maior frequência para a universidade francesa, etc., eles pedem para corrigir o que você vai falar. Você vai falar francês? Não é censura ideológica. Ele corrigiu o francês, porque no espaço universitário tem que ser falar o francês. É outra relação entre a língua É impressionante. as instituições, a universidade dentro da língua, são relações diferentes. Isso passa no corpo das pessoas de uma maneira impressionante. Nesse contexto aí, não sei, é uma grande questão, mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma provocação de constante para nós daí. Você falou o uso político e aquela coisa da diversidade, né? Assim, a questão da escola sem partido. Que é exatamente isso mesmo. Quando você fala que o Brasil é um país com bastante diversidade, com bastante questão toda sociológica, isso vai aprofundar ainda mais, né? Bom, em primeiro lugar, a mim me custa muito pensar em seu funcionamento, entendeu? Porque é bastante difícil observar no padrão, nos assuntos que tudo isso. Ele também é bastante bom. Não é casual que não esteja tendo muito sucesso, mas vamos supor que isso se aplicasse. Bom, eu penso que seria algo que tenderia a reproduzir mais a desigualdade, reproduzir, quero dizer, uma função reprodutora da educação, e te falo em especial em relação ao linguismo. Não posso imaginar uma escola sem prática da educação linguística. Já o Brasil tem um sério problema nesse aspecto, e que no Brasil existem, é um dos poucos casos no mundo em que existe uma coexistência entre uma norma empregada apenas no âmbito escolar e a norma culta, que é a fala real das pessoas escolarizadas. No Brasil existe um abismo entre a fala real das pessoas, de vocês, das pessoas escolarizadas, e essa norma padrão. Um abismo que, inclusive, apresenta diferenças que, se a norma padrão fosse uma língua viva, seria diferenças do que linguística cognitiva se chama de paramétricas, seria línguas diferentes. Bom, então, sempre que existe, seja essa divisão tão radical que existe no Brasil, ou outras, existem em outros países do mundo, porque em todo lugar do mundo as diferenças sociais são não existem sociedades. Então, o papel do reprodutor da escola em relação à língua legítima, a língua tida como legítima, não é tanto que todos aprendam a usar e conhecer, sino que aprendam a diferença entre reconhecer e usar, digamos, entre acentuar, reproduzir a diferença entre o reconhecimento generalizado. Todos, quando escutam a língua correta, todos sabem o que é essa, e o domínio desigual. Isso é a função da escola, infelizmente, da educação linguística. Então, a gente tem que entender a educação linguística mais democrática, que tem uma visão crítica sobre essa desigualdade desse projeto. Não que dizendo o povo é soberano e a língua é o povo fala que é e saibamos que sim, que a língua marca essa diferença na escola ensina a vê-las criticamente e qual é que o aluno tem que utilizar em cada contexto. Bom, no contexto de uma escola sem prática, isso seria inviável, absolutamente inviável, porque se eu tenho que explicar para um aluno as funções diferentes que existem, só que, se eu caso, eu fosse professor
e a ideologia. Não, esse texto completamente não. Mas mesmo que eu apresentasse uma receita de cozinha, mesmo que eu apresentasse uma receita de cozinha, haveria coisas para falar nesse sentido. Eu também acho, eu concordo com o senhor, acho que todo toque falando disso. Precisamente. Você não vê a praticidade disso. Como é que você vai? Você tem que entrar no mundo, sei lá, não tem. É a receita. Não foi que nem assim, na quadra, domingo agora, teve como é que chama aquele ator? Não. O de esquerda. Ele fez um comentário sobre esse falando. Não. O Vinícius disse que ele fez uma piada interessante sobre a escola sem partido. Agora eu não sei se eu. Sim. Não, mas outro dia não foi a piada. Algo assim que eu nasci numa questão de português, enfim, toda uma sequência que você vai encontrar no Facebook. Mas outro dia, eu sem o menor ânimo de piada, nem de falar do tema. Tá, na aula de última aula da gravação, explicando. O conceito de categorização, dos últimos que ele tem no curso de letras, enfim. Bom, e quando eu ia dando exemplos, que ele estava simplificando com as partes de um carro, entendeu? E depois com as partes do povoado. E aí, o rapaz já disse, não, isso não é coisa sem partir do poder, não, porque seria impossível explicar como na própria leitura do texto produzimos inferências por nosso conhecimento do mundo e pela dimensão biológica na qual estamos. Sabe o que eu acho, sinceramente? Eu acho que pode ser, dentro dos que promovem essa coisas a partir, pode ser que tenha alguns que realmente pensam isso é aplicável, mas eu acho que fundamentalmente se trata apenas de estabelecer um mecanismo de controle. Apenas. Isso. Algo sem contempo, porque existe o dispositivo de denúncia e o clima de denúncia. Para mim, tem mais importância isso que o resto. Não tem como. Você tem que ver sem opinar. Mas não tem como você conhecer ou opinar, ou não concluir, como você concluir. Mas você não tem como abordar a leitura sem fazer uma ponte entre a classificação social que os alunos têm hoje e os outros cenários, os outros você tem que pensar no caso da vara, quando eu já trouxe sobre o caso da vara. Aí a Ana está naturalizada sobre uma série de relações próprias da escravidão, que hoje precisam de uma tradução, porque mesmo o brasileiro adota uma razão que seja uma série de coisas. Entendeu? Bom, gente, Mas